homem de 48 anos que vai ser submetido à revascularização do miocárdio. Ele é induzido com fentanil, etomidato e rocurônio, ele não fala as doses, e apresenta uma hipotensão arterial aí de 70/50. Para tratamento, se administra aí 100 microgramas de fenilefrina, que resulta em melhora da pressão arterial, sobe para 110/75, e aí acontece uma bradicardia de 44. Então, a gente vai discutir aí qual é a explicação para esse ocorrido, para essa bradicardia por causa da fenilefrina. Qual o mecanismo de ação da fenilefrina? Nós também vamos falar. Vamos falar se a bradicardia e a hipotensão são deletérias aos coronariopatas e quais os agentes anestésicos, se eles estão bem indicados para esse paciente. E se por acaso esse paciente apresentar uma alteração, um supra de ST em D2, D3 e AVF, qual que é a artéria que vai estar comprometida, qual que é a região que essa artéria acaba irrigando e quais são as complicações. Ok? Então, tá bom. Então, nosso resumo de caso é esse, um paciente submetido à revasc do miocárdio e durante a indução ele recebeu a fenilefrina. Então, o primeiro ponto que a gente vai discutir é a fenilefrina. Então, lembrar que a fenilefrina tem um efeito alfa-1, é um alfa vasoconstritor, praticamente um alfa puro, né? Então, ele tem um efeito alfa-1 que faz uma vasoconstrição. O meu objetivo aqui é aumentar essa pressão arterial desse paciente que é coronariopata. A gente vai discutir qual que é a importância disso também, a gente já viu isso na aula. Então, toda vez que eu tenho esse aumento da pressão, é importante porque eu vou ter um aumento da pressão de perfusão coronariana. Então, o paciente coronariopata não pode ficar hipotenso. Se ele ficar hipotenso, não chega sangue na coronária, não chega sangue na coronária e ele faz mais isquemia. Por isso que o nosso colega anestesista foi muito inteligente. Ele foi lá e fez a fenilefrina para aumentar a vasoconstrição. E aí o que aconteceu com a bradicardia? Por que teve bradicardia? Porque eu tive um reflexo vagal. Toda vez que eu uso um agente muito alfa, eu acabo tendo essa bradicardia reflexa. Vale para a fenilefrina, vale para o metaraminol, vale, é muito frequente no metaraminol também ter uma predominância aí do efeito alfa com uma bradicardia reflexa. A noradrenalina é outra droga que pode dar essa vasoconstrição arterial e essa bradicardia reflexa. Então, o mecanismo disso, que era o que a questão perguntava, era isso, qual que era a ação da fenilefrina. Ok? Segunda questão, a hipotensão, ela faz mal para esse paciente? Sim, hipotensão é muito ruim para o coronariopata, porque diminui pressão de perfusão coronariana e ele causa isquemia. Então é importantíssimo você corrigir hipotensão. Paciente coronariopata não pode fazer hipotensão. Não pode fazer hipotensão paciente coronariopata. Tá? Isso é regra. Não pode diminuir a pressão desse paciente. Esse paciente é muito sensível à diminuição da pressão, vai fazer muito mal para ele. E isquemia, por causa disso, porque a pressão de perfusão coronariana é a pressão arterial diastólica menos a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Se eu diminuo a minha pressão, se eu tenho hipotensão, eu tenho diminuição da pressão arterial diastólica, diminuição da pressão de perfusão coronariana, isquemia do paciente que não consegue vasodilatar a coronária. Não pode cair a pressão desse paciente. Puta, mas como você é chato, né, com esse negócio de pressão? Não pode cair pressão do paciente. Tá? Isso é fator determinante de prognóstico desse paciente. Nenhuma hipotensão leve pode ser tolerada. Né? Durante a anestesia desses pacientes coronariopatas graves, é importante a manutenção da pressão arterial, seja até mais agressivo possível com essa pressão, corrija a pressão desse paciente. Ele vai determinar prognóstico desse seu paciente no pós-operatório tardio. E a bradicardia? Bradicardia é boa? Bradicardia é ótima para o coronariopata. Por quê? Porque vai aumentar o meu tempo diastólico. Lembra dos beta-bloqueadores? Diminuição de consumo de oxigênio, aumento do tempo diastólico. Toda vez que eu aumento o tempo diastólico, eu dou mais tempo de perfusão para o meu ventrículo esquerdo. Eu aumento a perfusão do ventrículo esquerdo, que é a grande massa contrátil do coração. Ora, eu aumento o tempo diastólico, eu aumento o meu enchimento de coronária. Eu dou mais tempo para chegar sangue nesse ventrículo. E aí a perfusão do ventrículo esquerdo, ela sempre vai estar
otimizada. Então, lembre-se que o ventrículo esquerdo só perfunde durante a diástole. Então, a importância aí da nossa, de manter a bradicardia no nosso paciente coronariopata, certo? Sobre a anestesia, eu usou lá etomidato, foi o agente, o outro agente foi fentanil e rocurônio. Posso usar etomidato? Posso, é bom. O etomidato não faz hipotensão, então é importante. Aí o etomidato é uma boa droga para você usar no paciente coronariopata. Por quê? Porque eu sei que ele não vai fazer hipotensão, e a hipotensão não é boa para esse paciente. Principalmente para o paciente que não pode tolerar a hipotensão, aí se usa etomidato. Se você quer usar o propofol no paciente coronariopata, pode usar? Pode, contanto que você titule esse propofol, porque esse paciente vai estar mais sensível ao propofol e ele vai acabar fazendo hipotensão. Principalmente se você não tiver paciência para induzir o paciente, porque você acaba fazendo mais droga do que o necessário. Com o etomidato a gente consegue ter essa preservação da pressão. Lembre-se que só o etomidato também é prejudicial. Obviamente a gente tem que usar um opioide, tá? O fentanil é bom no coronariopata, é ótimo no coronariopata. Por quê? Porque quando eu vou instrumentar a via aérea desse paciente, eu fazer qualquer estímulo do paciente, eu não tenho aumento de pressão arterial média e não tenho aumento de frequência cardíaca. Ah, mas você falou que a hipotensão é muito ruim, paciente. É muito ruim, mas eu também não posso deixar esse paciente hipertenso. Por quê? Porque a hipertensão, o aumento da resistência vascular sistêmica, também vai fazer com que eu tenha um aumento, uma necessidade de um aumento da força de contração do miocárdio. Esse aumento de força de contração do miocárdio acaba aumentando o consumo de oxigênio. Então é ruim também se eu tiver hipertensão e taquicardia. A taquicardia é ruim nesse paciente porque vai aumentar o consumo de oxigênio do miocárdio, tá? Então o fentanil está bem indicado. E o rocurônio? O rocurônio é uma boa droga para isso, é uma bela droga para anestesia cardíaca. Por quê? Porque ele é cardioestável. Mesmo doses elevadas de rocurônio não deixam que o paciente tenha alterações de frequência cardíaca, diferente do atracúrio, que libera histamina, você pode ter, além de hipotensão, taquicardia. Então, a importância aí do rocurônio, de um agente que é cardioestável, né, que não tem alteração, mesmo com drogas com doses muito elevadas. E por último aqui, o supra de ST que aparece aí em D2, D3 e AVF, relacionado à coronária direita, a gente já falou isso na aula, e aí ó, alteração em ato direito, nó AV e ventrículo direito, certo? O que você pode causar nesse paciente? Hipotensão, bloqueio AV e em alguns casos até fibrilação atrial, tá? Então, é importante a gente saber todas essas relações das áreas irrigadas, da artéria e das complicações frequentes no nosso paciente. É isso aí, pessoal. Esse foi as nossas questões e o nosso caso clínico dessa semana. Espero que vocês tenham curtido. Eu acho que é um caso bem interessante, cheio de detalhes que a gente pode sempre discutir. Caso não tenham dúvidas, entre em contato com a gente, mande mensagens lá no Facebook e a gente vai debatendo. Muito obrigado, uma boa Páscoa para vocês e até semana que vem.